Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast, toda segunda-feira, 10 da manhã. Nós estamos aqui nessa mesa de comentários. Você está vendo que eu estou num lugar diferente, você já sabe com quem eu vou conversar, você clicou aí, não é mesmo? Mas estou muito feliz da gente poder ter esse tempo aqui de comunhão, de inspiração, de testemunho. Eu tenho certeza que Deus vai ministrar o nosso coração muito aqui. Hoje eu estou aqui bem acompanhado. E aí, Du? Arthur Marques. E aí, galera? Meu especialista em esportes, aqui ao meu lado, para essa conversa. Mas antes da gente começar a nossa conversa, deixa eu fazer um convite para você. 11/11. Tá facinho, hein? 11 de novembro de 2023, Conferência Dizascope 2023. E nós vamos estar lá na Igreja da Cidade, São José dos Campos. E vai ser incrível. Ó, já foi lote 0, já foi lote 1 e tá indo aí pro final do lote 2. Tá indo embora. Então, assim, não fica nessa, amanhã, depois eu vou ver e tal. Se você vai vir participar, corre, tá? Corre, já se inscreve pra você estar com a gente. Vai ser um dia de imersão incrível. E, inclusive as caravanas, né? Se tá montando caravana, corre porque tem uma data limite para essa oportunidade de caravana, então não perde aí essa Até porque tem um oportunidade. tanto limitado lá de espaço para ônibus lá na Igreja da Exato. Cidade. Então se organiza para você estar com a gente, 11/11/2023. Em breve nós vamos fazer uma live aí falando dos convidados e tudo mais, mas não é o motivo de você vir. Você tem que vir para a gente estar junto ali buscando Jesus e vai ser um tempo incrível. Beleza? Você é o nosso convidado, o link está na descrição aqui. Vamos embora, podcast de hoje. Meu amigo, Kaká. Obrigado. Sonhando com esse dia, E aí, sonhando Cara, que legal que deu certo em participar aqui desse papo do Dizascope. Demais, cara. Parabéns por aquilo que vocês têm feito num momento de geração de conteúdo, né? Sim. Uhum. Vocês estão gerando conteúdos realmente maravilhosos. Muito obrigado pela influência que vocês estão tendo e fazendo para a nossa geração. Poxa, obrigado. Que honra. E o primeiro contato seu com o Dizascope foi através do Divinamente, né? Divinamente. O Dr. Johnny. Dr. Johnny, o Jonatas aí, que realmente é um conteúdo hoje que busco muito, que é dessa gestão emocional, né? Eu acho que isso realmente é importantíssimo. Para o atleta em si, isso é fundamental. E foi ali um momento que realmente me prendeu essa questão. E aí, vendo o Divinamente e o conteúdo do Dr. Johnny, para mim foi muito marcante. E aí sigo vocês sempre nas redes sociais, no YouTube, os legal. conteúdos, as entrevistas, maravilhoso. Muito bom, muito bom. É muito bom, né? Alguém do São Paulo aqui novamente, né? com a gente. Eu tô achando que isso aqui é tudo combinado. Tudo combinado, tentando converter um amigo. Eu tava compartilhando que tá ficando difícil, Tá ficando difícil, porque né? agora com o Lucas lá, eu tava torcendo pra ele fazer gol. E isso não pode acontecer nunca no meu coração. Isso é muito legal. Quando você conhece pessoas, né? Pessoa é sempre mais importante do que uma instituição É em si, verdade. né? Isso é muito legal. Mas, ó, eu queria começar perguntando, como a gente sempre começa aqui. Eu sei que você veio de uma família cristã e os seus pais já conduziram você nesse caminho, mas como é que foi o seu encontro pessoal com Cristo ali? Como é que foi? Onde é que clicou, assim, profundo em você? Eu nasci realmente num lar cristão, meus pais sempre, os valores em casa sempre foram os valores cristãos, de escola dominical, minha mãe sempre, a gente foi um pouco, migrando um pouco. Eu nasci em Brasília, depois a gente foi morar, quando eu tinha 4 anos, a gente foi morar em Cuiabá, eu morei dos 4 aos 7, É mesmo? e com 7 anos eu cheguei em São Paulo. Tudo isso porque meu pai é engenheiro civil e ele ia sendo transferido para abrir filiais da empresa nessas cidades. E aí, onde a gente chegava, minha mãe corria e procurava uma igreja local para a gente estar sempre ali em comunhão com os irmãos. E aí eu ia nessa pegada. E acho que o meu encontro ali realmente foi com 13 anos, quando eu me batizei. Esse realmente foi Isso já em São Paulo, então. Isso já em São Paulo. Isso para mim foi um momento muito especial da minha vida, da minha caminhada com Cristo, porque os pais, eles orientam. E depois você vai tendo as suas experiências com Deus, né? Então eu fui aos poucos tendo as minhas. E essa do batismo, da decisão de batizar, realmente para mim foi muito, muito especial. Porque em nenhum momento eles me forçaram, falaram, ó, você tem que se batizar. Eles sempre me orientaram. Então, a orientação é essa e tal, mas a gente sabe que quem convence é o Espírito Santo que vai convencer. Então, na hora que
que ele convencer, vai ser o seu momento. E aí, isso aconteceu quando eu tinha 13 anos. E para mim foi um momento maravilhoso. E qual igreja você fazia parte na época? A gente frequentava a Renascer nessa época, aqui em Legal. São Paulo. E aí foi a época que eu me batizei. Então foi... Quando minha mãe chegou, quando a gente chegou em São Paulo, aí ela foi procurando algumas igrejas. E na Renascer tinha um culto de segunda-feira que eles faziam, que era era um cultão de evangelismo. Bem mais para jovens, assim. Bem para era jovem. Que ia oficina G3. Exatamente, essa galera, o Paulinho Macuco. Então você pegou essa época da Renascer. Peguei essa época. Segunda-feira tiravam todas as cadeiras de lá, Verdade. ficava só o espação e aquele culto para jovens, E aí foi Mas que ia de tudo, né? Não ia só jovem, né? Ia todo Cara, mundo. é de tudo. Minha mãe já era uma, assim, jovem, mas já mãe mãe e tudo mais. E levava a gente ali, cara, ser em contato com aquela galera muito doida e me marcou bastante. E aí foi um período muito especial, assim, da minha vida, da minha caminhada com Deus. Foi muito legal. Que legal. E aí é a mesma época que você começa a se envolver com futebol, né? O futebol entra na minha vida a primeira vez em Cuiabá. Fiz um jogo numa universidade que tinha lá, eu tinha 7 anos e eu fiz esse jogo, um jogo demonstração, assim. O cara falou, vai ter um jogo aqui na universidade, aí perguntou pra minha mãe assim, quer trazer seu filho? Os meninos eram mais velhos, eram maiores, minha mãe falou, vou levar. Mas fui lá, brinquei, gostei, mas nada, em Cuiabá não aconteceu nada. Quando eu vim para São Paulo, a gente morava em Perdizes e meus pais me matricularam no Colégio Batista, aqui em Perdizes. E aí o professor de Educação Física da escola chamou minha mãe e falou, olha, o seu filho é diferente dos outros alunos, então aconselho a senhora a colocar ele numa escolinha de futebol para ver se ele gosta, se ele desenvolve. Minha mãe procurou a escolinha perto de casa e ali eu comecei a jogar. E aí já tinha 7 para 8 anos, foi quando eu comecei. E depois a gente ficou sócio do São Paulo, aí eu passava o dia jogando bola no clube, até eu entrar na parte que leva até o profissional com 12 anos. Aí com 12 anos eu entrei na categoria de base do São Paulo e fui ali, passei por todas as categorias até chegar ao profissional. Entendi. Que legal. Então foi com 7, 8 anos, foi essa Meu vinda pra cá. Meu primeiro contato com o futebol, Sim. 6, 7 e com 7, 8 nessa vinda pra cá. Mas você tinha já uma paixão por isso ou foi descoberto, assim? Não, gostava. Sim. Não gostava de jogar. Mas assim. descobriu o dom, realmente. Fui descobrindo, porque no colégio não podia jogar bola também, no intervalo. Então, a gente podia inventar nossas bolas. Exato. E aí era a famosa bola de meia. Que aí eu, de propósito, desaparecia com um pé da minha meia e falava, mãe, só tem um, vou usar para fazer. E ela ajudava, costurava e fazia as bolinhas de meia que eu acabava levando para jogar no intervalo do colégio. Aí no colégio tinha uns campeonatos e tal, fui jogando, depois fui para essa escolinha. E o treinador da escolinha podia levar alguns meninos da escolinha para jogar pelo Alphaville Tênis Clube, como militante. Aí ele me levou eu e um outro menino da escolinha, a gente jogou pelo Alphaville 1 ano, e no ano seguinte eu comecei a jogar pelo São Paulo. E você terminou a escola? Foi até o fim? Fui até o fim, terminei o terceiro colegial, o segundo e o terceiro aí já à noite, treinava de manhã e de tarde, estudava à noite, e essa sempre foi uma condição em casa. Falei assim, porque quando você vai para essa linha profissional no futebol, por um tempo era escola prioridade, futebol um hobby. Um hobby. Chegou um momento que se inverteu. Futebol, lado mais profissional, e o que der para fazer com a escola, você vai ajustando. Então, estudei de manhã, estudei de tarde, mudei de escola 3, 4 vezes e terminei o segundo e o terceiro colegial no colégio do governo à noite e entreguei essa parte. Aí meus pais falaram, olha, vai continuar estudando. Até se der jogador, sim, senão você vai continuar estudando. Aí quando eu terminei o terceiro, eu fiz um acordo com eles. Eu falei, me deixa tentar 1 ano, dá 1 ano de pausa. Porque eles já aqui, queriam que você fosse para faculdade. direto. E já tinham alguns meninos fazendo educação física, que era o que, cara, vai já, é o caminho, vai para educação física. E aí eles falaram, tudo bem, deixa esse ano, vai tentar, vamos ver o que acontece. Se não der certo ainda, você já pensa em entrar numa universidade. Falei, tudo bem. E aí, graças a Deus, nesse ano... Eu ia perguntar, porque segundo e terceiro colegial,
Você começou muito novo no São Paulo. Você estava com... Quando você estreou, 18 você tava com anos. 18. Você já tinha terminado, então? Eu terminei com 17. Ah, terminou com 17. Terminei o terceiro colegial com 17 anos, e aí passo esse ano dos 17 subo com 18 para 19, né? Então, nesse ano que você pediu aí de trégua para seus pais, foi onde deu certo. Foi exatamente onde deu certo. Entendi. Então, foi o ano que, para mim, foi assim, um ano muito especial na minha vida. Porque foi meu primeiro... A categoria sub-20... Hoje fala sub, né? Na minha época era dente de leite. Entendi. Infantil, juvenil e juniores. Eram essas 4 categorias. Hoje é sub 13, 15, 17 e 20. O sub-20, que eram os juniores da época, são 3 anos. Uhum. Os outros são 2 anos cada um, né? 2, 2, 2, e aí você faz o terceiro ano de juniores. Esse foi meu primeiro ano de juniores. E aí eu subindo, jogando já... Porque normalmente você já pega uns meninos que tem 20 anos. Eu com 17, jogando com alguns meninos de 20. Mesmo assim, consegui meu espaço e fui jogando. E aí, em outubro, no meio do Campeonato Paulista, eu fui suspenso de um jogo. Tinha tomado 2 cartões amarelos, fiquei suspenso e fui para a casa dos meus pais, dos meus avós paternos, em Caldas Novas. E fui brincar lá num escorregador de piscina, num toboágua. E do jeito que eu desci, eu bati com a cabeça no fundo da piscina e fraturei a cesta cervical. No meio do campeonato. Que perigo. Meu Deus. Cara, um perigo, assim, é muito especial para mim porque você vê cronologicamente as coisas acontecendo, você fala assim, não tem como não ver a mão de Deus na história, né? Então isso foi em outubro, aí tenho essa fratura, vou no médico, faço os exames, aí minha pergunta para ele é, doutor, quando que eu posso jogar, voltar a jogar, né? Ele fala, cara, hoje é dia não é dia de questionar, é dia de agradecer, porque a maioria desses casos aqui, a pessoa não volta mais a andar. Então, não dá, né? Aqui é agradecer e a gente vai ver como vai ser a evolução. A evolução super bem, em 2 meses, tirei o colete cervical, o osso já tinha calcificado, voltei a jogar. Então, fiquei novembro e dezembro parado, voltei a jogar em janeiro. Quando eu voltei a jogar... Em janeiro, no Brasil, tem a Copa São Paulo Sub-20, né? De juniores na época, hoje é Sub-20. E aí, o time se preparando para essa competição e eu volto, claro, aí já volto no banco de reservas, não volto para jogar, volto esperando um outro momento. No mesmo momento, está começando o torneio Rio-São Paulo do profissional. Uhum. Profissional também montando o time, pegando alguns meninos da categoria de base para montar o time da temporada. Num desses jogos... O treinador do profissional pediu alguns jogadores para o treinador do sub-20. E o treinador ali discutindo falou, olha, atacante eu tenho 2, vou te mandar um, agora meu meia, que é o meu capitão, eu vou manter ele nesse jogo seguinte ele vai para o profissional, sei que ele vai ter outras oportunidades, mas vou mandar o reserva dele nesse momento para acompanhar aí vocês no treinamento e nesses jogos aí do profissional. E o reserva era eu, né, nessa ocasião. E aí fui treinar como profissional e, cara, fiquei. Aí fiz minha estreia como profissional. Desde lá você nunca mais voltou? Voltei, fiz mais 2 jogos nos juniores, voltei pro profissional. E aí teve a famosa final do torneio Rio-São Paulo, né, que São Paulo a gente tinha ganhou no Maracanã do Botafogo, e aí tem o segundo jogo no Morumbi. São Paulo perdendo de 1-0, eu entro no segundo tempo e faço os 2 gols, São Paulo ganha 2-1 a final. E aí, a partir dali, tem um reconhecimento nacional, realmente, daquilo que eu estava fazendo. Mas você pega toda essa ordem cronológica, cara, não tem como não ver realmente a mão do Senhor. Não faz sentido nenhum, né? Assim, é muito certinho as coisas acontecendo. Então... Realmente foi um ano muito especial para mim, e aí não voltei para a escola, né? A gente partiu daqui, começamos esse assunto, né? É difícil perguntar isso, né? Mas se você fosse escolher uma faculdade, você teria feito o quê? Douglas, você teria feito educação física mesmo? Então, não. Eu acho até essa questão, eu acho muito legal o jovem aos 18 anos que tem convicção daquilo que ele quer fazer certo, assim, cara, é isso que eu quero fazer. Porque... Hoje, se eu fosse fazer, não falo nem hoje, fosse fazer aos 30 anos, ia ser completamente diferente do que eu faria aos 18.
Então... E é difícil, né? Você pegar um jovem, muitas vezes com 17, né? Porque ele tá formando, e falar assim, escolhe que o que você você vai fazer o resto da sua vida. Cara, é muito pesado. complexo, Então, até uma coisa que eu achei muito legal lá nos Estados Unidos, os primeiros anos de universidade é mais geral. Então, você aprende de tudo. A pessoa pode até meio que escolher depois, né? E aí, depois, ele direciona para alguma coisa mais específica. Eu acho que é um pouco mais, assim... E até ele começa a ter contato dentro da universidade com as Com áreas, outras né? áreas. E vendo outros alunos já estão nas áreas e falam, não, eu não quero isso, eu quero Faz isso. muito mais sentido. Né? Porque muitas vezes você acha que você quer, né? E quando exato. você entra, você... Então, passei por educação física, por economia e psicologia. E no final acho que eu faria psicologia. Acho que é o que eu faria. Eu formei em realmente. psicologia. Sério? É isso. Aí, tá vendo? Aí, escolheu certo. Demais. Mas Muito acho bom. que seria isso. Que legal. Muito bom. Muito bom. E aí, logo depois disso, eu tenho uma curiosidade aqui. Quem que era o treinador? O Vadão. Vadão. Que acabou falecendo aí, acho que uns 2 anos atrás, teve um problema no fígado. Ele estava como treinador da seleção sub-20, sub-20 não, da seleção feminina. E assim, é um cara que eu tenho um carinho muito, muito grande, porque é muito difícil um treinador do profissional, ele bancar os meninos. Assim, cara, a profissão treinador de futebol já é uma profissão bem difícil. Sim. No Brasil, ela é exponencial a dificuldade, porque... O treinador não tem tempo, ele precisa de resultado imediato, tem toda essa pressão de torcida, de diretoria, uma série de coisas. E você bancar alguns meninos, né, nessa fase, você está montando e tal. Então, Deixar errar, né? Deixar tentar, né? e precisa, o menino precisa desse momento, ele Essa segurança, precisa né? tentar, ele precisa errar, ele precisa entender onde ele está. É um sistema difícil, cruel, mas faz crescer bastante. Eu acho que até por isso nós brasileiros, né, acaba tendo esses talentos muito grandes, até quem aguenta essa pressão acaba sendo muito bem, diamante. bem lapidado, exatamente. E tem alguns treinadores que é engraçado, né? São marcados por isso, assim, né? A gente estava conversando da outra vez com o Peck. Era o Peck? O Peck, ele falando que o Luxemburgo bancou ele, né? Sim. E hoje ele E tá o jogando. Nino falou do Diniz também. E o Nino falou muito bem do Diniz. Isso é muito legal. Então, cada um tem o seu, né? Acaba tendo o seu que o treinador que banca. Então, e o meu foi o Vadão. Antes de você dar a continuação aqui, tipo, claramente, lá na escola, né, o professor viu um talento e tal. Para você, assim, já aposentado e tal, qual é a porcentagem da disciplina e do talento, assim, você acha no jogador? Porque claramente deu para ver que tinha uma aptidão para, né, mas vários têm uma aptidão para e não chegam, né? Qual que é? Esse mix eu acho fundamental, realmente. Porque o que mais conta para mim, realmente, é a vontade. É a vontade. É o quanto aquele menino quer o que ele... Supera talento. Supera talento. Já tive companheiros que talento sobrava e vontade nem tanto. E o contrário também. Companheiros que uma vontade, você olhava e ficava, não é possível que joga, né? E, cara, mas uma vontade assim é sobrenatural. Então, acho que a parte mais importante realmente é a questão da vontade. A vontade que eu falo assim... O que é vontade? Eu gosto sempre de falar isso, né? Eu amo o violão, amo o instrumento. Tenho uma vontade de aprender a tocar, mano. Não faço nada para aprender a tocar, zero. Então, quando eu falo em vontade, é mais assim, o que você está disposto a sacrificar por aquilo que você quer, né? Então, é essa vontade que te leva para frente, que tem essa ação com relação àquilo que você gostaria. Porque no futebol, esporte de alta performance, é muito detalhe. Né? Então, você fala assim, de um lado do vestiário, os caras estão lá gritando, vamos ganhar, nós vamos ganhar, preparamos para isso, e do outro também. Os caras também, vamos ganhar. E hoje em dia tem gente orando lá e gente orando tem gente orando aqui e orando aqui. Deus está assim agora. Pois o pessoal acha que é assim, né? Que Deus fica ali na dúvida, fala, meu Deus do céu, e agora? Quem pecou mais aqui? Então, essa questão, para mim, realmente dá vontade, faz muita diferença. Porque até no Brasil... A grande maioria dos atletas que viram profissional é por causa da necessidade. Então, a motivação deles é a necessidade. Douglas, é muito... às vezes é alimentar, cara. Sim. O menino tem que passar o dia no clube ali, porque ele vai comer, ele vai almoçar e vai jantar no clube. Quando ele chegar em casa, ele não tem. Uau. Então, isso faz com que a motivação dele seja, cara, infinitamente maior. Então, essa questão é muito importante. O cara, ele quer muito.
Entendi. Ele quer muito. E você disse, tipo assim, comparado a um menino dos Estados Unidos que tá lá, né, treinando e que não é essa a motivação dele, Que né? tem outras oportunidades. exato, Se não der essa, terei outras. Tem várias. Então, essa questão, e aqui Interessante. para muitos deles é a única. E não para ele, é para a família, é para os irmãos. Ele tem que sustentar outros 3, 4, às vezes a mãe, o pai. E essa motivação realmente é uma motivação muito diferente. Você vê muito diferente na. E pra você Os não meninos. era isso, né? Você vem de uma família que tinha condições, assim, de cuidar de você e tal. Qual que era, assim, ó? Então, a minha motivação sempre foi o amor, né? Foi o amor pelo esporte que eu tinha e tenho até hoje, né? O amor pelo futebol. E aí no começo você é uma ameaça, porque as meninas me viam como uma ameaça, né? Assim, cara, você não precisa disso, o que você tá fazendo aqui? Entendi. E aí eu Mas rolava mesmo assim? amo esse esporte É mesmo? igual você. Ah, cara, no começo É. é bem hostil, é um ambiente hostil. Porque na cabeça tem a competição externa, que você está competindo contra outros times, e tem a competição interna. Aqui dentro É a minha pouquíssimos chance. que vão chegar lá no profissional. Então você vive aquela competição interna difícil, ali. né? Olha É muito só. difícil. Tem que derrubar alguém do seu time, né? Tipo assim, quase. Exato. E aí, de novo, meus pais foram muito especiais, assim, com uma sabedoria de Deus muito legal. E eu vejo muito eles como extensão da graça de Deus, realmente. O que acontece? Os meninos vêm muitos do Brasil inteiro. São Paulo é um clube onde muita gente quer jogar e quer tentar ser jogador profissional de São Paulo. E até isso faz com que os melhores estejam ali. Sim. E muitos deles não vão para casa. Eles ficam aí... Tem um durante alojamento lá. um alojamento, ficam 6, 8 meses até o final da temporada para depois voltar para casa. Esses meninos, como eu morava perto do estádio, minha mãe levava para minha casa. Falava assim, ó, os meninos que não forem para casa, vamos passar lá, convida eles para vir aqui em casa, eu cozinho para eles, É faço mesmo? alguma Olha coisa que para legal, eles. cara. Muitos deles continuam comigo, assim, a amizade... Até eu A estava vida recente inteira. nos Estados Unidos, tem um que mora lá, que fez a carreira profissional na MLS, mas é meu irmão, assim. Porque cresceu dentro da minha... Eu nem estava muitas vezes em casa e eles iam para minha Tava lá. casa. Estavam lá, minha mãe cozinhava, fazia torta de limão, era a famosa torta de limão da tia Simone. Enfim, e aí eu vejo muito essa questão da extensão da graça, sabe? Assim, a gente tem, vamos compartilhar com essa, que com essa demais. turma. Então, para mim foi muito especial que eles começaram, não me viam mais como uma ameaça, sabe? Falaram assim, cara, ele também quer realizar um sonho, também ama isso aqui. E aí, para mim, foi uma situação muito favorável, assim, me ajudou bastante essa legal. sabedoria aí dos meus pais. Que legal. Virou uma família, né? A relação que vai criando ali vai virando uma família com a galera. De família, até hoje, quando a gente encontra com ele, ó, o Emerson, o Sheik, né, que jogou no São Paulo, Corinthians, Japão, cresceu lá em gosto casa, muito encontra do- com os meus pais, e assim, vivia lá em casa. Esse que eu falei, que é o Marcelo, né, o Marcelo Galo, cresceu lá em casa. Enfim, entre outros que chegaram, né, jogaram no profissional, e outros que não chegaram também, mas iam Sim. final de semana e iam para minha casa. Que massa. E aí só, você falando, né? Então a vontade supera até o talento, né? E é legal esse negócio da vontade, porque não é uma coisa para verbalizar, né? É uma ação, né? Porque a gente pastoriano vê muito isso, né? Não, eu quero. Mas as suas ações falam que você não quer, né? Então é tipo, eu quero ter uma barriga tanquinho, mas eu como pudim. Refrigerante Você não sadia. quer! Né? Então acho que a gente se engana muito, né? Nas coisas que a gente fala querer, né? E na Bíblia é muito claro isso, né? Quando o Tiago vai falar, fé sem obras é morta. Ele está dizendo, se eu declaro, eu tenho fé e tal, mas eu não faço, eu não vivo isso, eu não tenho fé. Sim. Né? Então a fé é como esse combo de, sim, uma declaração, tal, um desejo, mas uma obra, né? Uma ação em cima daquilo que você fala que você acredita, né? Então, muito legal isso, você dar esse testemunho. E nesse ponto que você está falando, você talvez o cara que eu mais admiro nessa questão, você jogou junto, que foi o Cristiano Ronaldo para mim. Porque hoje é essa a discussão, né? O Messi é o talento, ele é a vontade, mas ele é tanta vontade que ele virou talvez o maior atleta que já existiu no futebol. Não no sentido de qualidade, tem essa discussão. Eu prefiro ele do que o Messi, mas enfim. Mas de atleta mesmo, né? Dessa determinação, ele é esse exemplo de hoje disciplina, né? de disciplina. Interessante. Exatamente. Eu joguei com o Cristiano 4 anos, né? A gente conviveu 4 anos juntos ali no Real Madrid. E realmente é essa... E é isso mesmo? É isso mesmo, cara. E essa
é até é a ambição dele mesmo, de, cara, eu fiz 50 gols essa temporada, a próxima temporada eu vou fazer 60 gols, e vai atrás. E uma coisa que acabou marcando muito o jogador brasileiro também, era que o jogador brasileiro era, dizer, preguiçoso, né? Fora, menos né? disciplinado, Menos disciplinado. E eu vi aqui, comecei a ver que, falei, cara, não é do jogador brasileiro. Isso é do ser humano. Ser humano. E conforme você vai alcançando objetivos e metas, completamente normal. Você ir diminuindo o ritmo. E aí foi, em alguns atletas, eu vi uma motivação diferente. O Cristiano é um deles, mas tem 3 para mim que foram muito marcantes, que eram o Maldini, o Cafu e o Rogério Ceni. 2 deles, inclusive, brasileiros, né? Mas, cara, os caras ganharam tudo e no dia seguinte os caras estavam lá com a mesma vontade de treinar, de determinação, de superação. E eu falei, cara... E aí perguntei para os 3 e a resposta foi, assim, a dos 3 era o prazer por ganhar. Assim, ganhei e amanhã eu quero ganhar de novo. Estarei aqui lutando, batalhando, treinando, estando na melhor condição possível, porque eu quero ganhar de novo. Então, foi isso que eu acabei... Não é ganhar uma vez, né? Não. A minha vida é... Quando eu fui campeão da Champions em 2007, foi a 5ª do Maldini. Mano, o cara, assim, a comemoração completamente diferente. A minha de estourando ali a champanhe, o cara no vestiário, claro, muito feliz comemorando, mas o processo para ele, igual. Sim, a seriedade nos jogos, no comprometimento, no treinamento e tudo mais, você fala, cara, é esse que eu quero, é esse tipo de inspiração que eu quero. E aí eu vejo muito no Cristiano exatamente isso, de ganhei e quero continuar ganhando. E aí você vê o Messi também, né? O cara ganha 7 vezes a bola de ouro, cara, é muita coisa. E aí, já que você entrou por essa porta, eu queria te perguntar. Você ganhou como melhor jogador do mundo. Foi o último brasileiro a ganhar, né? Isso, 2007. Como melhor jogador do mundo. Depois de ter ganhado a Champions, ganha de melhor jogador do mundo. Como é que é o dia seguinte, o ano seguinte? Assim, pra você, né? Você falou desses caras. Como é que é? Porque, cara, você chegou no ápice de uma parada, né? Cara, é muito legal, sim, você receber, né, ser homenageado por isso. Mesmo o futebol sendo um esporte coletivo, eu tendo essa consciência de que, cara, só cheguei lá porque meu time era muito bom. Meu treinador era muito bom, meu time era muito bom. E eu acabei sendo protagonista de muitas conquistas coletivas. Mas é muito legal, você fala assim, cara, aquilo que eu me propus a fazer profissionalmente, eu fiz com tanta qualidade e excelência que eu estou sendo premiado por isso, né? Mas sempre com essa consciência de que sem meus companheiros não teria chegado até ali. E aí, como eu já tinha um pouco dessa experiência com esses caras, eu falei, cara, eu quero tentar outras vezes, né? Chegar aqui e brigar. E no ano seguinte, 2008, eu estou entre os 5, fico ali brigando. E aí depois, 2009, eu vou para o Real Madrid, aí tem lesão, aí tem, enfim. Mas estava sempre ali nessa briga. Mas é demais, assim, é uma sensação e um presente de Deus, porque eu nunca imaginei também, assim, de sonho, você falar de criança, tá assistindo televisão, falar assim, eu quero ser o melhor jogador. Eu vou. Essa ambição você não carregava. Tinha o sonho de ser jogador profissional do São Paulo e jogar com a camisa da seleção uma vez. Assim, se eu for convocado uma vez para a seleção, para mim tá ótimo. Então, versículo que fala, né, que Deus tem uma Copa. Deus tem muito mais do que nós podemos pedir, pensar, né, imaginar. Realmente foi o que aconteceu comigo, porque eu não tinha essa ideia. Muito bom. Mas assim, mas a questão é assim, você ganha de melhor jogador do mundo e tal, depois que acontece a premiação, entra férias, não? Como é que é a sequência lá? É no meio da temporada. Entendi. No meio da temporada. É que são 2 prêmios diferentes, né? Tem a Bola de Ouro, que acabou ficando a mais famosa. Né? Só que a Bola de Ouro é o prêmio de melhor jogador europeu, que é dada pela revista francesa France Football. E aí tem o prêmio da FIFA, que é o melhor jogador do mundo, que hoje eles chamam esse prêmio de The Best. Na minha época ainda não era o The Best, era FIFA World Player of the Year. E aí você tinha essa premiação. Eu acabei ganhando as 2. Tinha jogador que ganhou uma e não ganhou a outra, enfim, porque são votações diferentes. A Bola de Ouro é votada por jornalistas ao redor do mundo, eles fazem uma votação e escolhem os 3 melhores. E é só entre os europeus? As ligas europeias? Só entre as ligas europeias. Entendi. E aí o da FIFA são capitães e treinadores das seleções que votam no melhor jogador da temporada. Então são 2 eleições, 2 votações diferentes e aí, assim...
tive o privilégio de Sim. ganhar os dois. E aí a bola de ouro foi em novembro, que eu recebi, fiquei sabendo que eu tinha vencido. E o prêmio da FIFA foi véspera de Natal. Uhum. Tinha acabado de jogar o Mundial de Clubes no Japão, de lá vou direto para Suíça e recebo o prêmio na Suíça. Dia seguinte, temporada, jogo. Dia seguinte, É. Maldini tá lá. Amigo, Bora. 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 Porque só tem uma, vamos. Bora. Mas realmente dá uma baixada assim, ou a motivação continua e porque você quer mais uma e. Então, no meu caso, eu queria mais, assim, Sim. queria continuar vencendo e ganhando, queria aumentar a coleção, não do individual, porque eu entendi que eu só ia conquistar o individual se eu tivesse bem no coletivo. Não tinha como focar no individual, né? Não tem como focar no individual. E assim, eu fico feliz, de verdade que eu fico feliz de hoje que esse prêmio está cada vez mais vinculado a uma conquista coletiva. Uhum. Porque eu acho que é muito justo, né? É. Muito... Até entrando no assunto do Ney, eu acho que o Neymar, durante a carreira dele, em muitos momentos ele performou como o melhor jogador do mundo. Em vários momentos. Mas não teve essa conquista, protagonista dessa conquista coletiva. Uhum. Se o Paris tivesse vencido o Bayern naquela final, acho que é Uhum. da pandemia, provavelmente o Neymar tinha recebido o prêmio de melhor Sim. do mundo. Não ganhou, perdeu, o Bayern ganha, acho que é o Lewandowski que acaba vencendo o prêmio. Então, eu particularmente gosto de ser vinculado a isso. São pouquíssimos e raros casos que o jogador se sobressaiu mais do que o coletivo, e um deles é o Ronaldo Fenômeno, Uhum. que eu sou muito fã, e ele ganhando uma Copa UEFA, ele é eleito o melhor jogador do mundo. Ganhou com a Inter a Copa UEFA e ele acaba sendo eleito, que isso é muito raro de acontecer. Muito São difícil caras- são caras Ele muito era um absurdo. fenômeno. Mas aí, até uma coisa que eu ia perguntar aquela hora, voltando aí no tempo, como é que foi a sua sensação de fazer parte, porque você subiu muito novo, aí logo, né, nesse começo de carreira, você também já é convocado e você faz parte também de uma equipe que foi campeã, e a última vez que foi campeão e tal. E você era o menino daquele time, né? Como é que era isso? Foi muito rápido, né? Foi tudo muito rápido, porque eu estreio no profissional em janeiro de 2001 e eu vou ser campeão do mundo em junho de 2002. Isso é 1 ano e meio de profissional. E aí tive esse meu primeiro ano, 2001, e aí joga, fica no banco, joga, vai ganhando a posição, e aí terminei o ano já como titular, e aí começam alguns treinadores a falar, o ano seguinte é Copa, e aí o Filipão, no ano de 2002, ele podia fazer algumas convocações só com jogadores brasileiros. Eu acabei sendo convocado em algumas dessas convocações. Minha primeira convocação é uma dessas, que é um jogo contra a Bolívia em Goiânia, e aí, cara, é uma emoção, é impressionante. Eu tava no banco, na beira do campo ali, em pé, quando toca o hino, cara, é muito emocionante, assim, você tá ali representando seu país e, sabe, passa um filme na cabeça de todos os atletas que já tinham vestido Você tinha o quê? a camisa. 20 anos? Tinha 19. 19. Ia fazer 20, foi em janeiro, ia fazer 20 em abril e depois fui pra Copa. Então, 19 anos, cara, assim, você olha o estádio, todo mundo cantando o hino, você fala, cara, não acredito, né? Assim, é um presente de Deus, realmente, um privilégio estar aqui. E aí fui para mais algumas convocações, e aí teve uma convocação final que ele podia convocar todo mundo, que foi um amistoso contra Portugal em Portugal. Nesse eu não fui convocado, o último amistoso antes da Copa. Aí você fica na Já cara. era. Já era. Aí você vai, cara, aí você vai se autoconsolando também. Você fala, sou novo, né? Vai ter Vou ter outras oportunidades e tal. É a última dele. Aí começa a especular, aí você olha um comentarista e fala, não, acho que tem que levar esse menino, acho que não. E você vai vivendo um pouco aquele turbilhão e tal, até o dia da convocação final, que aí convocação pro atleta é igualzinha pro torcedor. Ele não sabe mesmo, Não né? sabe, cara, não sabe. As pessoas me perguntam muito isso. Mas você já sabe? Não ligava. Fala, não. Às vezes o treinador ligava pro treinador do clube para perguntar a condição física. Falar, ó, como é que ele tá fisicamente, Aí, teve perguntaram lesão. de você. Opa, perguntaram de você. E aí tem a convocação final, eu em casa assistindo. E na época, a TV ia na casa, tá? Ou na sua não tava? Não tava, Tá. não ia. Não foram em casa, não tinha essa cobertura em casa. E aí sai a convocação, convocado, aí eu vou treinar. Aí fui pro São Paulo, aí chega no São Paulo lá e tava aquela confusão. 3 jogadores tinham sido convocados, né? Eu, Rogério e o Belletti. Uhum. Os 3 para a seleção. E, Poxa, cara, São mas Paulo é uma... volta. Não esse ano, por favor.
Voltaremos, se Deus Vamos, quiser. vamos lá. E aí acabei sendo convocado para a Copa. Para mim, sim, cara, um presentaço, porque 20 anos realmente, 1 ano e meio de profissional, as coisas como aconteceram, profissional. Que loucura, né? a velocidade que aconteceu, e aí depois sendo, né, campeão mundial, pentacampeão mundial, então, assim, foi uma bênção muito grande Que mesmo, legal. um privilégio poder ser campeão mundial. Eu acho que de todos é o torneio mais legal, assim, mas cada 4 anos você nunca sabe em que condição você vai estar, se você vai ser chamado, se o seu país vai estar lá. É muito detalhe para aquele momento específico e tudo contribuir para dar certo Não, e o é. time E nem campeão, importa então. os favoritos, né? Quando chega lá, às vezes acontece um monte de coisa, o cara Um não monte de consegue coisa, tem performar. vários fatores. Então, foi muito legal. Participar daquela conquista para mim foi muito, Que legal. muito bacana, muito rico, realmente. Assim. Para minha vida, para minha continuação, né, de carreira profissional, foi muito legal. Eu tinha 2 títulos, era campeão do Rio São Paulo e campeão do mundo. Olha isso. Mas foi demais. E como é que foi a transferência para a Europa? Aí, depois da Copa de 2002, eu volto para São Paulo e aí já tem um nome um pouco mais forte, né? Um dos principais jogadores do clube. E aí começo esse processo de ser um dos protagonistas do São Paulo. E aí, em 2002, a gente faz um ano maravilhoso. Foi o último ano de playoff. São Paulo terminou o campeonato com 10 pontos na frente do segundo. Se fosse hoje, ou seja, com 3 rodadas de antecedência, a gente tinha sido campeão. E aí começam os playoffs, a gente joga contra o Santos, que classificou ali no bate e rebate na última rodada, que eram os meninos da Vila. E a gente perde para eles nas oitavas. Eles fazem um caminho maravilhoso também, ganham do Corinthians Inclusive, na triste. final. Esse ano foi bem triste, né? Ganham do Corinthians na final. E aí, a partir dali, o São Paulo não disputava Libertadores muito tempo. E aí começa uma certa cobrança em cima de alguns jogadores, entre eles eu, que era um dos nomes do time. E aí minha relação com o São Paulo fica um pouco difícil nesse sentido. Entrava em campo, era vaiado, torcida e tal, e acho que isso foi abrindo uma porta para que eu pudesse sair. Vou disputar um torneio com a seleção, Sub-23 no México, Copa Ouro, e a gente, vice-campeão, perde para o México na final. Quando eu volto, aí já volta com umas especulações bem mais fortes do campeonato europeu. Uma possível ida para a Alemanha, com o Leverkusen, que tinha um contato muito forte com o São Paulo. O França, não sei se vocês lembram do França, o atacante tinha ido um ano antes, tinha uma relação muito boa. E aí vão surgindo outros clubes, e aí aparece uma proposta do Milan. Tinha jogado com o Leonardo, joguei com ele no São Paulo, depois ele foi para o Flamengo, acabou encerrando a carreira dele lá e voltou para o Milan para ser dirigente. E aí ele acaba trazendo essa oportunidade para eu ir para lá. E aí, com esse meu momento no São Paulo, aí eu vou conversar com o presidente, na época o Marcelo Portugal, um cara sensacional também, para mim foi muito especial. E falei para ele, presidente, eu tenho o sonho de jogar num grande clube europeu. Não tinha um nome específico de clube, mas tenho o sonho de jogar num grande clube europeu. O Milan tinha acabado de ganhar a Champions de 2002, 2003, que foi a final contra a Juventus, nos pênaltis lá em Manchester. Perdida, né? Aí eu falei para ele, olha, eu queria muito ir. Ele falou, putz, mas o valor é muito baixo, cara. A gente não pensava nisso, era $8,5 na época. Falei, puxa, presidente, tá vendo, não tá, assim, o clima não tá legal, não tá... Ele falou, olha, então você vai ter que abrir mão do que você tem para receber do clube. Eu falei, olha, tudo bem, não tem problema, eu quero muito ir para lá. Aí ele falou, mas você sabe quem joga na sua posição lá? Eu falei, o Rivaldo e o Rui Costa. Ele falou, então, cara, você não vai jogar. Eu falei, presidente, no mínimo eu vou aprender muito com esses caras, cara. Estando lá, eu vou aprender muito com esses caras. Então, me ajuda e tal. E aí, no final, ele ajudou e eu acabei saindo e fui. E aí, realmente, para mim, foi assim, uma experiência fantástica, né? Fiquei no Milan 6 anos, depois fui pro Real 4 e voltei pro Milan, fiquei mais 1. Então, total, foram 7 anos de Milan na Itália. E aí, cara, uma experiência, assim, única. Sair do seu país, assim, você abre a cabeça de uma forma, sabe? Enxerga as coisas de uma outra maneira, vê que outras formas também funcionam. Eu cheguei lá e, cara, não tem arroz e feijão. Como que eu vou fazer? Eu amo arroz e feijão, cara. Amo, assim. Se eu puder, tem eu como outras formas que todo são dia. certas. Eu falo, cara, esses caras comem macarrão todo dia. Todo dia, mano. Os caras comem macarrão todo dia, é isso mesmo. E dá certo também. E aí você vai começando a entender que tem outras
coisas que também dão certo, que não significa que só a sua é certa, né? Que tem outras que também são certas e tal. Então, mas isso fez eu abrir a cabeça, foi muito legal. Foi um período muito bom. Assim, né, eu percebo que no futebol você tem essas decisões, que nem, por exemplo, essa semana saiu, né, que o Neymar vai para outro time e tal, lá na Arábia. Você tem esses momentos decisivos, né, que você tem essa proposta. Como é que para você esse processo de ouvir a Deus em tudo isso, assim, né? Porque você tem financeiro envolvido, você tem sonhos, mas como é que é o seu processo de ouvir a Deus e até na sua vida hoje, em tudo que você vai fazer? Esse processo meu de decisão começa com oração, todos eles. Então, é orando e buscando realmente a vontade de Deus para minha vida, né? Então, eu entendi ao longo principalmente da minha carreira profissional, o que era temer a Deus, assim, no sentido de a sua vontade importa. É um pouco do que é simples, mas é muito do que eu vejo, falando, cara, eu não quero saber de Deus, a vontade dele para mim não interessa. Então, o temer a Deus para mim sempre foi muito nesse sentido. Eu falo, Senhor, a sua vontade importa e eu quero saber qual é. E aí hoje a gente tem a palavra revelada, né? Então, ajuda bastante nesse sentido. Então, tudo partia da oração e aí eu ia vendo o que era o desejo do meu coração, o que não era. E isso, cara, é diário. Você escuta uns valores, você fala, cara, é de Deus. É de Deus, vai. É de Deus isso aí. Putz, não tô tão tranquilo, né, com relação a isso. Não tô tão satisfeito, assim, não sinto paz no coração. Acho que tudo aquilo que a Bíblia vai orientando, vai direcionando e ajudando. E aí eu fui tendo esses entendimentos nessas grandes decisões. E nessa do Milan foi mais uma dessas. Orando e buscando uma direção de Deus, falei, Senhor, se for, o Senhor vai abrir as portas e vai caminhar. E se não for também, tira. Não quero que seja a minha vontade, quero que seja uma vontade comum, que a sua seja a minha realmente. E aí as coisas foram acontecendo. E ao longo da minha carreira eu tive outras, né? Teve a decisão de ir para o Real, teve a decisão de não ir para o Manchester City, teve decisão de ir para os Estados Unidos, a de parar, e todas elas passam por esse processo aí de... Muito bom. De oração. E no meio disso, assim, aí você sempre da igreja, nessa questão, quem que foram as pessoas que tinham voz no seu coração nesse processo todo? Porque também a gente acaba vendo que nessa carreira tem muita gente que quer falar, que quer se aproveitar, que quer... E como é que isso foi para você? Você sempre foi mais resguardado assim, tipo, seu pai sempre cuidou disso? Você tinha um empresário? Como é que era? E essas pessoas eram cristãs? Eles estavam com você nessas decisões, mesmo que não fizesse tanto sentido? Como é que era isso? No começo eu tive um empresário por pouco tempo, até a minha transferência para o Milan. Depois da transferência para o Milan, meu pai acabou assumindo essa parte. Não teve briga, confusão nem nada, só de comum acordo decidimos que meu pai ia seguir a partir dali. E a maioria, a grande parte era meu pai racional, minha mãe emocional, né? Então, esse lado... Esse combo. Esse combo que é maravilhoso, e são duas pessoas com temor a Deus muito grande, né? Então, passava por isso. Meu pai ia lá, ouvia a proposta, mastigava e falava, filho, tá aqui. Fala, pai, mas e aí, vou ou não vou? Eu não vou decidir por você. É mesmo? Muito legal. E nisso, meus pais foram muito especiais. E o meu pai... por estar mais próximo com relação a isso, para mim ele foi um exemplo assim de liderança muito grande, porque o que eu via muito era ou pais extremamente protetivos, empresários, até os clubes muito protegendo muito e tirando a decisão do atleta muitas vezes por medo, porque assim, cara, se ele aprender a decidir, ele não vai precisar mais de mim. E meu pai sempre foi ao contrário, falou, eu vou te ensinar e você vai aprender a decidir. E eu tenho certeza que isso vai fazer você se aproximar de mim. Não o contrário. Você não vai deixar de estar perto pelo medo, e sim por amor. Então, ele sempre me ensinou a aprender para que eu tomasse as decisões, mas sempre recorresse a ele para o conselho. Então, até com questão financeira, ele que começou administrando tudo, mas me obrigava, né, entre aspas, a estar presente em todas as reuniões. Que legal. Reunião com o banco. Você precisa saber o que eu estou fazendo, o que vai ser feito, como é que vai ser. E assim, isso para mim foi muito, muito legal. E aí, eles que passavam, né? O processo de decisão sempre passava, assim, por uma orientação deles, da orientação do pastor, sempre conversando, sempre debatendo o que você acha, o que você não acha, e aí orando e estudando, buscando uma direção na palavra. E como é que era, Kaká, assim, essa
não sei até se era uma pressão, uma tentação desse mundo do futebol e da exposição e tal, e se manter ali fiel a Deus. Teve até uma época que era uma brincadeira, né? Do Kaká, que era o menino bonzinho e tal do futebol, porque ele é extremamente agressivo, né? Ele é desonesto até nos detalhezinhos, né? De tipo dentro do campo, não foi. Você sempre tem que brigar pro seu, mesmo sendo mentira. E como é que... Havia uma pressão assim dentro? O sistema em si é cruel, né? É um sistema mesmo. E ele é cruel, porque isso que eu contei para vocês, que da noite pro dia eu fiquei famoso, foi na final do Rio-São Paulo. Antes eu era um menino que estava começando ali, promissor. Faz 2 gols numa final, é da noite pro dia. Fica aparecendo sua cara na TV. Da noite pro dia, cara na TV. Eu saí para treinar, volto para casa, tinha 5 carros de canal de transmissão em casa, os caras dentro de casa com a câmera, com minha mãe abrindo foto da família e tal. Você fala, cara, que é isso, né, que tá acontecendo? Entendi. E aí, na semana seguinte, você renova o contrato, aí você vai numa festa e as menininhas, todo mundo te reconhece, já sabe quem é. Então, o sistema em si é muito agressivo, é cruel. Mas aí é a convicção dos valores, realmente. E aí vai muito do pilar daquilo que os pais fundamentaram com as minhas experiências que eu tive com Deus, sabendo que aquilo realmente era o correto. E aí você vai para briga nessa convicção. Fala, cara, eu tô convicto daquilo que eu creio realmente. E aí vão aparecendo e surgindo situações. No começo, a orientação era, cara, não mistura religião com futebol. Nas entrevistas não fala, não mistura. Isso é orientação de quem? Dos clubes? De clube, de assessor de imprensa, de até mesmo de, às vezes, jornalista que chega para fazer uma entrevista, já fala antes e tal. Eu falei, cara, tá bom, faz sentido, legal. Sim. Com 1 mês, falei, cara, tem jeito. Eu tô deixando de falar de quem eu... Não é a religião que eu tô falando de quem eu sou. Exato. Dos meus princípios, dos meus valores, não tem como. Então, e aí você vai aprendendo a lidar com essas situações. E você vai aprendendo que você tem voz, né? Você vai aprendendo direito, que você tem voz. E assim, você vai aprendendo que muitas vezes, que em tudo você vai ser criticado. Então eu falava, cara, eu falo de Jesus, sou criticado. O cara que sai pra noite é criticado. O cara que não sai também é criticado. Acho que eu vou escolher pelo que eu quero ser criticado, porque é a minha verdade. E aí, sim, você vai vai aprendendo. E você sofreu muita crítica? Ah, bastante. Bastante. Naquela da camisa. Da camisa do I Belong to Jesus, de fazer gol e levantar as mãos para Deus, né? Eu sempre comemorei com os 2 dedos para cima. Sempre foi, o cara fica comemorando, falando que Deus fez o gol. Em nenhum momento eu falei que foi Deus que fez o gol. Tô aqui apontando e agradecendo realmente por um momento especial da minha vida, por um momento muito legal, uma oportunidade muito boa. E, cara, não vou deixar. Então, sempre tinha. Agora, né? I Belong to Jesus, aí era uma crítica mundial, né? I Belong to Jesus assim, a gente cantava uma música na igreja que o refrão era, eu vou dizer ao mundo que eu sou de Jesus. Cara, aquilo ficou muito marcado pra mim. Assim, falou assim, cara, eu vou dizer ao mundo que eu sou de Jesus. E aí, a primeira vez que eu uso I Belong to Jesus é na final da Copa de 2002. Campeão do mundo. O mundo vendo. Campeão do mundo e já tira. Aí já começam, né? Porque, não é momento, não é hora. Eu falei, cara, tá bom. Desculpa. Não farei mais. E aí eu via cada um fazendo sua manifestação, assim, do jeito que... pacífica, tudo numa boa, né? Eu falei, cara, eu vou... E aí todas as minhas conquistas eu sempre usei I Belong to Jesus. Nos momentos mais importantes, assim, eu tava com essa camisa e realmente acabou ficando muito marcada, né? Para mim, realmente foi muito, muito especial. Mas foi um pouco disso que eu entendi. Falei, cara, tô fazendo uma coisa aqui que não é errado, não é nada. Tô celebrando realmente o Deus que eu creio e acredito e amém. E assim, uma curiosidade em relação a isso, assim, você sempre também, você falou das críticas, mas e o positivo? Chegava para você? Testemunhos? Testemunhos. Demais, cara, muito legal. Assim, porque no final eu não tenho ideia e noção de até onde chega. Então, cada vez que eu escuto um testemunho, para mim é muito legal. Porque te dá, assim, ânimo mesmo de continuar, de fazer. Então, às vezes, uns que são mais legais é de Oriente, né? E, às vezes eu encontro chinês, fui gravar uma propaganda recente agora. E o chinês chegou para mim e falou assim, cara, eu comecei a ler a Bíblia
porque Olha eu via isso. você comemorando e apontando os dedos, tá a brincando, mão para cara. cima e eu quis saber por que faz você isso? apontava a mão para cima. Cheguei até Jesus, cheguei até a Bíblia e hoje eu estudo a Ó. Bíblia através disso. Então isso é doideira. muito Sim. legal, porque você, cara, não tem ideia, né, de aonde chega e o que chega. O Sim. cara se interessou por eu levantar as mãos para o céu. Então, realmente é semear da forma que a gente puder. É uma baita oportunidade, É. né? Mas eu acho que essa questão da ficar famoso, você falou, né? Ficou famoso da noite pro dia, aí vai no lugar, as menininhas, ajuda o fato de você ser feio, né? Também. Tem uns caras que você não pode aparecer na mesma câmera que ele, né? Coloca só separado. Corta. Sempre corta, por favor. Agora, você teve todas as... Assim, se você colocasse o momento mais emocionante assim, de todos, foi qual? Momento campeão do mundo 2002, campeão da Champions e melhor jogador do mundo. Foi os momentos Esses mais... são os 3 momentos mais marcantes. E assim, qual foi o momento mais difícil de todos? Mais difícil são 3 derrotas. 2005, final da Champions, Milan, Liverpool em Istambul. A gente estava ganhando de 3-0 e perde o jogo. Copa de 2006, jogo contra a França. E 2010, jogo contra a Holanda. Sim. Então são 3 momentos bem difíceis da minha carreira. 10 doeu, mas 2006 é inexplicável, né? Cara, a gente pode ficar aqui lamentando um tempo, chorando, porque Aquela seleção não realmente... 2 momentos muito especiais, assim, porque 2006 é essa seleção que, talvez não agora, até porque é pouco recente, mas acredito que para frente vão falar como uma das melhores seleções que teve, cara. Assim, o Brasil, de talento ali, aquela seleção era muito talentosa. E aí entra naquilo que a gente estava falando um pouco no começo, né? Você pega outras seleções também extremamente talentosas. A gente perdeu para uma França que era o Zidane, era o Henry, era o Thuram, era o Trezeguet, era uma seleção muito forte. Foi uma zebra, né? Não foi uma zebra, mas sim, você fala, a gente poderia ter ido mais condição longe, de né? ganhar. Muito. E como é que é, tipo assim, o dia seguinte, assim, à noite? A Depois, Copa, pra você, assim, uma parada que... Não tem dia, é só noite. Exatamente, é muito isso. Porque é um sentimento de velório mesmo. Assim, né? É muito pesado. Se muito pra pesado. nós, os torcedores... Nossa, então, é muito pesado, porque a sensação é muito ruim, de você estar carregando uma nação mesmo, sabe? E a crítica dia depois vem muito pesada também, porque, cara, você é a alegria e a esperança de muita gente, né? Então, a crítica vem muito, muito dura e muito pesada. Então, é por algum tempo pesado, é difícil. Esse ano, quando o Brasil perdeu, né? O Davi, o filho, tem 10 anos, ele tirou a camisa... Jogou no lixo. Eu nunca mais torço. Fica tranquilo. Daqui a 4 anos você tá de volta. E ele focou no Marquinhos, né? Não, e ele odiava o Marquinhos. Não, é demais, cara. Vi meus filhos chorando também, cara. Dá uma dó. É muito triste, é muito pesado. O Brasil leva muito a sério, né? Muito a sério. A Copa é muito emocionante. E às vezes perde com os países e você fala, não é justo, você já é primeiro mundo. Você já tem tudo. Se a gente ganhar no esporte, Nossa alegria, pô. Agora, a minha pergunta é a seguinte. Como é que é lidar na cabeça, hoje, tendo terminado de jogar, parado, com o que parece, né, que os melhores anos e momentos da sua vida são no passado? Como é que é lidar isso na cabeça e ter novas metas e novas coisas? Realmente entender os tempos e estações de Deus. Realmente é isso que me faz ter essa tranquilidade. Parar de jogar é muito difícil, é muito complicado. Como é que foi essa decisão? Então, para mim, foi meu último ano, eu estava com 35 anos, foi 2017, meu último ano de contrato com o Orlando City. E foi um ano que eu estava oscilando muito de vontade de continuar jogando e vontade de parar no outro dia. Tinha dia que eu acordava e falava assim, cara, acho que eu vou renovar com o Orlando, quero jogar mais 5 anos. Havia essa proposta? Tinha essa possibilidade. Ou voltar para o Brasil, tinha algumas oportunidades de seguir jogando. E tinha dia que eu acordava e falava, cara, vou falar com o clube hoje, eu não quero mais jogar. Vou nem terminar o contrato. Então eu falei, não dá para tomar a decisão desse jeito, então não vai ser assim. Aí esperei terminar o final da temporada. Aí no final da temporada... Chamei minha esposa, a Carol, meu irmão e minha cunhada, meu pai e minha mãe. 5 pessoas. Falei para eles, olha, eu preciso que vocês me ajudem em oração durante 40 dias.
depois desses 40 dias, eu vou decidir se eu continuo jogando ou não. E aí, oração e jejum, 40 dias. E aí, nesse período, eu fui para a Europa visitar os clubes onde eu joguei, Milan e Real Madrid. Fui lá, acompanhei treino, vi jogo. E queria, assim, sabe, se eu tivesse naquele lugar, sentindo o top do futebol mundial, se eu ainda ia ter desejo e vontade de estar em campo. Passei por isso e, cara, zero, assim, vontade nenhuma de jogar, de Champions League, de nada. Falei, cara, tá estranho, mas tá muito claro. Tô entendendo. Mas tô entendendo. E aí, no final dos 40 dias, sentei com eles, perguntei pro meu irmão, que já estava, né, nessa parte mais comercial e sendo o meu empresário. Falei, o que tem de proposta hoje? Isso, tal. Falei, cara, nada que me motiva. E aí eu falei, chegou a hora de realmente encerrar essa parte de campo, tá encerrada. E aí até encerro com uma entrevista com o Galvão no Esporte Espetacular. Não faço aquele famoso jogo de despedida, né? Sim. Então, acabo ali numa entrevista que foi muito legal também. E aí decidi parar. E é ruim porque desde os 8 anos que eu tô acostumado a fazer uma rotina de acordar cedo, de treinar, de ser obediente, né, ao treinador e ter alguém que te orienta a fazer aquilo. Da noite pro dia, cara, eu sou livre, posso fazer o que eu quiser. É livre, né? Eu fui pular de paraquedas, saltar de bung jump, foi fazer tudo que não podia fazer. Não pode, né, fazer essas coisas. Não andar pode. De moto, né? Não pode, por contrato, não pode. Você pode, se tiver alguma lesão, é justa causa. Entendi. E ninguém arrisca, né? Pra Os quê, contratos, melhor não, deixa pra lá. E aí, da noite pro dia, você fala, cara, e Eu agora, vi um jogador né? que apareceu com uma queimadura na perna. Aí foi na lâmpada no final dele. Aí tem essas histórias. Mas aí decidi parar e aí comecei a estudar. Fui pro lado dos estudos, sempre gostei muito de futebol, amo futebol, amo assistir futebol e eu queria entender mais desse mundo do futebol fora do futebol. E fui fazer meus cursos aí de treinador, de gestão esportiva, negócios no esporte e ao mesmo tempo tendo esse tempo com a família que durante o período profissional é difícil, né? Você ter essa rotina familiar, acompanhar filhos e tudo mais. Dá um tempo menor. E aí fui um pouco para curtir isso, mas vivendo realmente os tempos e as estações de Deus de que, Entendi. Cara, foi maravilhoso enquanto foi esse tempo. Acho que é viver inteiro naquilo que você está vivendo, né? Exato. Então, no mesmo empenho que você treina para ganhar uma Champions League, uma Copa do Mundo, é você agora se dedicar a educar um filho ou a gerir uma empresa e ser inteiro, né, naquilo que você está fazendo. Né? Inteiro. Você está ali realmente fazendo para o Senhor com excelência. Então, eu gosto muito dessa palavra, sabe? Excelência e qualidade, eu prezo muito por isso, porque para Deus eu tenho que entregar o meu melhor, seja em campo ou fora dele, seja sendo pai, ou em qualquer função que eu estiver exercendo naquele momento, entendendo essas estações. E você falou, tinha dias de acordar e falar, cara, não quero mais e tal. Por quê? Qual que é a parte mais difícil dessa vida? É esse sacrifício da rotina diária de treinamento, viagem, concentração. Essa rotina vai amassando, assim, sabe? O jogo é só 2 horinhas ali, né? O jogo é só 2 horinhas e você tem ideia de quanto um jogador fica com a bola durante o jogo, mais ou menos? 1 minuto e meio, cara. Sério? Se somar? Somando todo o tempo que eu fico com a bola durante 90 minutos, dá 1 minuto e meio, 2 minutos. Isso para mim foi um aprendizado muito grande. Então você não é um jogador de futebol, você é um corredor. Exatamente. Eu falei, cara, se 90 minutos eu passo 88 correndo, eu preciso aprender a jogar sem bola. Eu preciso aprender a jogar sem bola. Fica porque essa dica aí. E aí foi onde, nesse período europeu para mim, fez muita diferença. Eu falei, preciso aprender a jogar de outra forma, assim, criando espaço, ou para mim, ou para companheiro, enfim. Então, foi um pouco do que lições que o futebol foi me ensinando. E isso na Europa é mais pensado do que aqui você pensa? Hoje tem mais estatística também, né? Hoje tem número para tudo, né? Hoje tá geral. Na minha época não tinha muito essa... Então, na sua época meio que partiu de você entendeu isso? Assim. Partiu de uma dificuldade que eu tive. Porque meu primeiro ano no Milan, eu era novidade. Ninguém sabia... Cara, tá chegando um menino do Brasil. Hoje, quando Nem tinha tanta estatística sua. Não tinha. Quando eu cheguei lá, o Ancelotti falou para mim assim, olha, a referência que eu tenho é de que você joga parecido com o Toninho Cerezo.
Falei, Nossa. mister, eu amo o Toninho Cerezo. Cara, sou um grande admirador dele. Ele jogava no São Paulo, fez história no meu clube, mas é diferente. Ele é mais volante, mais para trás. Eu sou um pouco mais para frente e tal. Então, é para dar um pouco... Hoje em dia, você pega o Endrick que vai pro Real Madrid, os caras sabem... Sabe tudo. Pô, Sabe cada célula do corpo dele. cada célula do corpo dele. E aí, naquela época, era diferente. E aí, nesse meu primeiro ano, cara, quem é? Vamos ver como é que é. E aí, cara, joguei solto, livre, leve e solto mesmo. Fazia o que eu queria em campo. Segundo ano, os caras falam... Sabemos marcar esse menino. Sabemos né? marcar. Cara, dificuldade, assim, não conseguia fazer mesmo? nada. E aí foi quando ele me chamou, o Ancelotti me chamou e o Leonardo também falou, olha, você está encontrando muita dificuldade do jeito que você joga, com a bola no pé. Então você vai ter que aprender a jogar sem bola. Vai ter que aprender a fazer uns movimentos aqui. E eu comecei a ver vídeos meus durante o jogo, onde que eu podia fazer algumas coisas diferentes. Isso me ajudou bastante também. Então eu fui assistindo uns lances, até decisões que eu fui fazendo, falei, putz, podia ter escolhido melhor aqui, ali e tal. E aí fui Estudando mesmo. Fui estudando mesmo. E aí fui aprimorando um pouco essa parte. Aí E uma pergunta importante, você tem o WhatsApp do Ancelotti? Vamos falar com ele? Mandar uma mensagem aqui, só falar... Mister, E aí? Mister, please. e aí, mister? Precisamos de novo de We alegria. need. Muito bom, muito bom. Uma pergunta que eu ia te fazer, a gente leu, que a gente faz uma pesquisa, lógico, e de um período ali do Real Madrid, você falou de uma lesão e tal, e que você passou até um momento de depressão ali, assim. E o que a gente leu, acho que você falou em algum outro lugar, que é nessa descoberta de identidade, tipo, eu não sou o que eu faço, né? Eu sou quem Deus me fez para ser, né? Como é que foi esse processo para você de descobrir quem era o Kaká fora de futebol? Cara, foi maravilhoso, assim, extremamente difícil. Você fala assim, você quer passar por isso de novo? Eu falo, se eu pudesse saber o que eu sei não passando por isso, ok, mas foi um processo muito difícil. Porque eu chego no Real Madrid realmente em 2009, tinha sido eleito o melhor jogador do mundo em 2007, 2008 ainda estava ali brigando nos top 5, e aí vou para o Real Madrid em 2009, chego junto com Benzema, com Cristiano Ronaldo, com Xabi Alonso, com a geração vencedora do Real. Primeiro ano já batendo cabeça, final da temporada já com uma lesão no adutor, vou para a Copa de 2010, volto da Copa, tenho que operar o joelho, fico 6 meses parado, enfim. E para mim, eu tinha uma receita que as coisas davam certo. Então eu falava assim, cara, frequentar a igreja, orar, jejuar, entregar meu dízimo, minha oferta. Okay. Tinha todo um processo. Checklist. Eu sabia como comandar Deus. Eu falava, cara, se eu fizer isso aqui, ele... E aí... Mas eu estou fazendo tudo isso e não está acontecendo. Não está acontecendo do jeito que eu sempre aprendi, né? E aí foi um momento desse desaprendizado e aprender, acho que uma fé muito mais madura, realmente. Uma fé muito mais de ter entendimento de que a fé é de que ele está comigo em toda e qualquer situação. E aí passei esses 4 anos no Real Madrid nesses altos e baixos. Então tinha momentos que eu entrava no jogo, fazia 2 gols e, pô, agora vai. E aí, de repente, entrava numa contínua de não jogar, de não ser convocado. Porque meu problema de Real Madrid é continuidade. No começo por lesão e depois por escolha do treinador. Dos 3 anos que eu tive com o Mourinho, teve esses altos e baixos aí nas escolhas. E aí, eu nessa, cara, falei, cara, mas eu faço tudo direitinho, continuo sendo profissional, chego no horário, faço as coisas. Assim, nunca enganei, nunca viram falando mal de clube, de treinador e nem vão ver. Então, sempre fui... Tentei ser o máximo profissional que eu pudesse, porque, cara, isso dava certo. E deu certo, muito certo, durante alguns anos. E aí, aos poucos, eu fui... Aí foi o momento que dá essa depressão, né? Porque o Real Madrid, ele é extremamente potencializador. Tanto para o lado bom, quanto para o lado ruim. Então, a crítica vinha muito pesada. Cara, pagaram não sei quanto em você, recebe não sei quanto, e não rende, não performa, e aí que estampava a capa do jornal, vai embora, a gente não te quer mais aqui. Mas, assim, não é o Real direto, mas a imprensa e a cidade, o país vive de Real Madrid e Barcelona. Então, em Barcelona vive de 2 jornais que tem lá, Mundo Deportivo e Esporte, e em Madrid vive de AS e Marca, 2 jornais de Madrid. Cara, e tudo roda...
esses jornais têm que escrever 14 páginas do Real Madrid diárias. Imagina que os caras não escrevem, Achando, cara. né? Vai... Tem que achando. Caçar. Então, era diariamente esse bombardeio. E começando rede social, a época que estava nascendo ali Twitter, essa... E aí, cara, assim, foi um período barra. E aí entrei num pouco nessa depressão, assim, de ir treinar chorando, cara, que dificuldade que eu tô passando. E os caras falando, você é teimoso, vai embora, sai daí. Eu falei, cara, não vou dar certo aqui, vou dar certo aqui. E aí fiquei esses 4 anos de Real Madrid e no final esse foi o maior entendimento que eu tive realmente da identidade com relação a que não estava ligado ao que eu fazia, a minha profissão. Porque assim, a questão de eu ser filho de Deus era independente daquilo que eu estava fazendo. Não que a minha profissão não seja extensão da minha identidade. Acabei entendendo isso, mas tinha dia que eu falava, cara, eu sou o melhor do mundo ou eu sou uma das piores contratações do Real? Hoje, se vocês escreverem aí piores contratações do Real Madrid, meu nome está ali nos primeiros. E eu falo, cara... E aí você escreve melhor do mundo e o seu nome está lá. Então, assim, quem sou Você eu? fala, quem sou eu, né? E você não é nenhuma das duas coisas. Nenhuma das duas. Então, Você está, né? Eu estava naquele momento ali performando profissionalmente de uma forma e do outro que não aconteceu. Então, para mim, esse momento foi muito, muito legal. Assim, muito incrível. marcante, incrível realmente de experiência profissional, pessoal e espiritual. Para mim foi demais. E aí eu entendi realmente que, cara, a minha adoração não é aquele manual. A minha adoração ali vai ser diária, vai ter dia que vai dar certo e porque Deus quer que dê certo, e vai ter dia que não vai. E eu vejo que é uma grande tentação para todo mundo que é disciplinado, né? Então, é muito comum o atleta ser disciplinado, né? A maioria deles são. E em várias outras áreas as pessoas são muito disciplinadas. Hoje se fala muito sobre disciplina. E essa é a grande tentação, né? A gente achar que encontrou uma fórmula de controlar Deus. Né? Perfeito. É o controle não só de Deus, porque né? você de quer tudo. controlar Exato. tudo, né? Você tem que controlar a minha alimentação, meu tempo, minha performance e tal. Só que quando você chega em Deus, aí ele fala, seja feita a tua vontade. Perfeito. Né? Muito bom. E esse é um grande desafio, né? Quando até a gente fez um podcast na semana passada com um amigo, cantor, Marcos Tedes, ele falava assim várias vezes no meio, o problema é que Deus não me respeita, cara. O problema é que Deus não me respeita. Eu quero tal coisa e ele não faz, né? E é isso, né? Cara, acreditar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável quando eu não entendo, quando eu não queria que fosse daquele jeito. Mas fala, não, o senhor sabe mais do que eu. Né? É maravilhoso ter esse entendimento da soberania dele. E é uma paz, né? É uma paz, cara, tão grande assim. Porque é terrível controlar tudo também, né? Terrível. A gente não tem tudo essa na sua condição. Eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer, e a Bíblia relata algumas delas, né? É quando Deus fala assim, que entregou nós a nossa vontade, né? Então, acho que uma das piores coisas que pode acontecer é quando Deus fala assim, cara, faz a sua aí. Sim. Faz a tua terrível. vontade. Essa é a grande punição. É a grande punição. Eu lembrei até do Chega de Regras, né? Com ele falando, que a gente parece que às vezes fica nesse... eu sei que para chegar do A no B eu tenho que fazer isso. Exatamente. E aí Deus fala, não, peraí, vou mostrar para você o que é o relacionamento de verdade. Até Jó, né? O livro de Jó é um livro para quebrar tudo isso. Exato. Tá vendo ele fazendo tudo certo lá? E aí, então você olha no natural, não tem lógica, né? Não. No natural, a lógica que a gente colocou, né? Sim. Só acontece coisa ruim com quem fez coisa... É lógico que, né? Se você fumar a vida inteira, a probabilidade de você ter um problema de saúde, sei o quê. Mas não é essa lógica tão fria que a gente quer, né? Deus está no controle das coisas. É muito bom, cara. Quando você tem esse entendimento, assim, é uma libertação. O Santiago Bernabéu deve ter dado umas 70 voltas, não 7 voltas. Que eu odiei. Aquele estágio. E aí, então, aí você tem esse entendimento que vai ter sempre uma zona cinza. Sim. Que para nós é a vontade do Senhor, realmente. Que é essa tensão, né? Da vontade de Deus e da minha entrega. Exato. Lógico, se você treinar e fizer e tal. Perfeito. Mas há uma tensão dessas duas coisas que precisam conviver, né? Sim. E aqui, a partir daqui... Responsabilidade humana ele... E aí é maravilhoso, realmente. E você falou uma outra coisa muito legal que eu sou filho de Deus. Né? Eu sou filho de Deus. Então, eu estou melhor do mundo esse ano, eu estou a pior contratação, eu estou machucado, eu estou saudável, mas eu sou filho de Deus. Aí até ele me perguntou assim na
a vinda agora, né? Pô, assim, aí, você tá nervoso, né? De gravar com o Kaká. Que é muito legal, né? Uma coisa que a gente viu, alguém que você viu, que você torceu, né? Que participou ali. E eu até falando pra ele, cara, hoje não mais, porque quando você começa a entender isso, quem que eu vou encontrar? Um filho de Deus. Exato. E com quem que eu tô indo? Com um filho Com de filho. Deus. E quem é que tá ali ajudando a gente a cortar ali as câmeras? Um filho de Deus. E ele fala, cara, esse é o ápice da existência humana. Esse é o máximo. Ser filho de Deus é superior a ter ganhado a bola de ouro, né? Cara, nós chegamos no ápice. E aí, sem entender isso é muito legal, né, cara? Isso é muito libertador. Cara, é muito bom. Entender isso realmente é tão simples que às vezes a gente menospreza, mas é Sim. tão bom, cara. E depois que você é pai, você começa a ter um pouco esse entendimento. Até hoje, eu não sei, em algum momento da vida adulta, a gente começa a identificar a pessoa pelo que ela faz. Mas até certa idade, ele é filho de alguém. Isso é muito legal. Então, Olha, todo mundo né? que olha para os meus filhos fala, é o filho do Kaká, né? Ou a filha do Kaká. Ou na igreja também se pergunta, quem que é esse menino? É filho de alguém. Quando chega numa certa idade adulta, você fala, quem que é aquele? Ah, é o médico, ou advogado, ou dono da empresa X. Parou de ser filho de alguém, né? E aí essa filiação nossa com Deus que não termina nunca, né? Que não transiciona, né? Quem que é esse aí? É o filho de É o Deus. filho de Deus. Que ele mandou o outro para morrer por ele. Muito amado, né? É muito amado. E na Bíblia, é legal você falar isso, porque na Bíblia geralmente não tem tanto essa transição. Porque quando Davi chega, ele fala, quem é esse menino? É filho de quem? Aí esse é o filho do... né? Então, o tempo inteiro, para saber quem a pessoa era, se perguntava quem era o pai dela, né? A genealogia, né, na Bíblia é muito forte, sempre né? ali, O tempo inteiro, mostrando quem é o pai. Muito bom, muito bom. Muito bom. E sonhos, Kaká? Tipo assim, daqui pra frente, assim, o que você sonha? Eu tô Muito envolvido com o esporte ou não? muito envolvido com esporte. Amo futebol, cara. Acredito que vai ter um momento que eu vou voltar pro meio do futebol. Não sei ainda quando isso vai acontecer. Hoje eu me sinto preparado para voltar, principalmente num cargo de gerente de futebol, diretoria. Essa parte de gestão é a que eu mais gosto, realmente. Porque uma coisa que eu percebo é que você é muito bem relacionado, né? Você tem relações e hoje no mundo inteiro, né? Amigos e contatos, que é a grande questão do futebol, né? Esse networking, né? Acabei... Os clubes onde eu joguei, todos com as portas abertas, isso para mim é uma grande vitória, né? Assim, é muito legal. Até mesmo o próprio Real Madrid, encontrei com eles agora em Orlando. Cara, vem aqui no hotel, abre o hotel e almoça com os jogadores. E tem toda uma relação muito próxima, muito, sim, muito legal. Não só lá no Milan, no Orlando, no São Paulo, na seleção, nos lugares onde eu joguei. E acabo podendo transitar na UEFA, na FIFA, nessas organizações que comandam, né, ou acabam comandando o futebol. Mas acredito que vai chegar esse momento. Hoje estou muito na questão familiar, para mim hoje é muito importante realmente esse tempo com a minha família. Qual a idade dos seus filhos? Luca, 15, Isabela, 12. Estherzinha vai fazer 3 agora em outubro e a Sarinha fez 6 meses ontem. Tenho todas as idades. Tem tudo em casa, cara. Do adolescente ao bebê. Do adolescente ao bebê. Então, maravilhoso. Curto muito estar presente nos momentos, então, de ir e buscar, levar na escola, trazer, participar das atividades. Acho que nesses momentos tem uns detalhes muito sutis que a gente vai... Pode perder, né? Uma frase, e eu gosto realmente de curtir esses momentos em família. E esse discipulado, ele acontece no momento mais corriqueiro. Não dava pra marcar horário. Hoje é o dia de aprender, porque acontece, né? As coisas estão acontecendo e o aprendizado é ali na hora. Então, aí hoje eu moro no Alphaville, longe um pouco da escola do Luca e da Isabela. Falei, cara, trânsito para levar, quase 1 hora para levar eles para a escola. Cada dia agora a gente vai conversar sobre um tema da Bíblia. E essa 1 hora a gente vai batendo papo, oração. Hoje o tema é oração. O que vocês entendem de oração? Como que é? O que é orar para vocês demais. e tal? Já tiveram alguma experiência? E aí, cara, 1 hora que a gente vai ali... Podcast por dia. Podcast por dia. Hoje Espírito Santo. O que vocês entendem do Espírito Santo? E aí vai tendo esses momentos com eles. Então, para mim, hoje eu curto muito esses momentos. Você está nessa fase. Nessa fase de cuidar, de ter tempo, né, com os meus filhos. O futebol, ele é muito intenso. Então, o que para muitos é o entretenimento no final de semana é o trabalho do atleta, ou do gestor, ou do treinador, né? Então, você precisa preparar durante a semana e no final de semana você vai estar ali.
Período de férias, você vai estar montando o time para a próxima Meu temporada. Deus. Então, é muito intenso. Então é mais não férias para, até pro né? jogador do que pros dirigentes, O né? dirigente e o treinador Não tem. para, né? Porque a hora que para a temporada, que os jogadores vão de férias, o dirigente e o treinador tem que montar o time. Tem que montar o time para a próxima temporada. Então você fica sempre constante ali naquele ambiente. Maravilhoso, amo esse ambiente, mas hoje não estou disposto a sacrificar esse tempo meu familiar para voltar para o meio do futebol. Mas acredito que em algum momento isso possa voltar. Sim, vai ser da vontade de Deus, não tenho dúvida. Estamos com esperança. Agora, um negócio interessante, você estava falando disso, né? De ser bem relacionado, assim. Eu vejo que tem algumas pessoas que conseguem romper com o time que o revelou, por exemplo, né? Eu considero você uma dessas pessoas. Por exemplo, eu sou corintiano, mas eu tenho o maior respeito. Eu gosto muito, por exemplo, de ouvir o Marcão. Eu também, Palmeiras, sou fã dele. Fã, né? E Fã. eu acho que você chegou nesse lugar, porque aí eu fiquei pensando, Ficou mais cara, unânime, né? será que é porque ele é cristão? Porque tem todo esse ponto de admiração? E ontem eu tava indo assistir o jogo do Corinthians com meu primo não é evangélico e tal, e aí eu comentei, pô, cara, amanhã eu vou estar com a Kaká. Ele falou, não, brincadeira, cara, sério, Kaká. E é corintiano roxo. E aí eu comecei a pensar, tipo, cara, você conseguiu romper, tá ligado? Você conseguiu passar do negócio, tipo assim, não, eu sou corintiano, não vou gostar de você. Não, pelo contrário, a gente gosta do Kaká, e muito por isso, muito do que, além do que Bem você entregou no relacionado, campo, pela relação que você foi criando e as coisas que você foi mostrando com a sua vida e tal. Isso é muito legal, né, cara? Cara, muito legal. Eu fico muito feliz de verdade quando chega alguém e fala assim, cara, eu sou corintiano, mas queria tirar uma foto com você, ou eu sou palmeirense, ou eu torço pra Inter na Itália, mas queria tirar uma foto com você. Eu acho isso muito legal. E foi um pouco do entendimento que eu fui tendo de futebol, assim, cara, eu vou competir contra outros caras, eles não precisam ser meus adversários, inimigos, vão ser meus adversários, mas não é inimigo e eu tenho que respeitar ali também. Então, ter esse entendimento da onde eu vou, onde é passar, né, do limite, do respeito, cara, você está em campo competindo, todo mundo vai entender. Agora, Sim. ir lá e subir num símbolo do time adversário, será que é preciso, né, desse momento? Preciso fazer uma crítica mais assídua ao adversário? Então, ter um pouco desse entendimento, para mim, ajudou. Você E, vai cara, conquistando isso. eu fico feliz. Muito Sim, bom. é muito legal ter esse... E hoje, muitos meninos que não me viram jogar. E torcem para outros times e falam, cara, posso tirar uma foto com você? Pra gente caminhar pro fim, eu acho que foi muito legal essas entrevistas que a gente fez com jogadores, que a gente alcançou muitos adolescentes, muitas crianças ali. O que você diria para um menino que tá querendo, sonhando com isso? O que você diria para ele? Mas também o que você diria para os pais de garotos aí que são promissores? Então... Olha, a primeira coisa que eu diria e digo não entra nessa. Não. Busquem conhecer a Jesus. Essa é a primeira direção, assim, que eu realmente, para mim, fez e faz toda a diferença na minha vida. Então, quem que é esse cara? Assim, quem que é Jesus? Ter o entendimento de quem é Jesus. E depois, se você for para o lado profissional, o pai é dar as possibilidades para que o filho decida, assim como eu falei do meu pai, né, que me deu essas possibilidades, porque eu já vi pai obrigando e o filho não querendo, e já vi pai proibindo e o filho querendo. Então, dois lados extremos aí muito ruins, e os meus pais foram maravilhosos, que eles falaram, cara, tá aqui as oportunidades, se você não quiser ser jogador, quiser ser engenheiro, como meu pai e foi, vai ter o pró e o contra, as dificuldades e tudo mais. Agora, faça alguma coisa que você ame fazer. Que quando vierem as dificuldades, vai ser mais fácil de você superar, porque você ama aquilo que você está fazendo. Então, para os pais, um pouco essa orientação. Assim, ajudem os seus filhos dando essa plataforma de possibilidades e oportunidades. Mesmo aqueles que não têm tantas oportunidades, que seja só essa, fala assim, filho, eu vou te levar. Mas sim, sem cobrança e pressão nenhuma. Vai lá, vê como é que é e vê o que você gosta, se você não gosta. E para os meninos é realmente essa questão da dedicação, da vontade de realizar um sonho. Porque eu acho que isso é o que faz toda a diferença. Realmente é essa vontade, que aí você traz todas essas características, né? O menino é disciplinado porque ele tem vontade. Eu, disciplinado na comida aqui, são poucos. Raríssimos, né? Porque, cara, mas essa questão da vontade realmente de ter, eu quero muito isso, vou lutar por isso. Aí vem a obediência, vem a disciplina, vem a superação, vem a dedicação, resiliência, vem uma série de outros fatores, mas baseado nessa questão da vontade. Então, é entender realmente o que você quer. Ou
coloque essa pergunta assim, o que eu estou disposto a sacrificar pelo que eu quero? Muito bom. Então, eu quero voltar para o meio do futebol, falei para vocês isso. Uhum. Estou disposto a sacrificar o meu tempo com os meus filhos hoje? Não estou. Então, quando vem a proposta, as oportunidades, eu falo, cara, não quero Hoje não. ainda, hoje não. Então, para você ter, eu quero ser jogador de futebol. Final de semana, seus amigos vão para a festa. Você está disposto a não ir para dormir cedo e jogar no outro dia? Quero isso. Isso é o que eu quero. Então, porque assim você vai aumentar as suas chances de dar certo. Não é garantia ainda. Zero garantia. Zero. Agora, ó, fazendo tudo isso, eu Pode te garanto que pode ser que você possa se tornar. Não fazendo isso, já descarta. Então, Acabou. então, é ter realmente esse entendimento do que você está disposto a sacrificar pelo que quer. E para os pais aí, realmente amar os seus filhos a esse ponto de abrir as oportunidades para que eles possam fazer boas escolhas. Muito bom. Legal. Cara, obrigado. E eu queria terminar honrando a sua vida por... Eu acho que sim, você foi um dos caras que abriu um caminho gigantesco no meio do esporte para que as pessoas realmente seguissem Jesus, vivessem. Hoje, atletas de Cristo é uma realidade gigantesca. Praticamente todos os clubes têm ali a sua célula, seu grupo e tal. E nem sempre foi assim. E você, eu acredito que foi um desses caras que estava aí na frente, né, levando pedrada de várias formas, mas que pagou um preço ali, até abrindo caminho para uma próxima geração. E você ter honrado Jesus no meio de tudo isso, assim, é uma inspiração para nós. Amém. Obrigado, meu amigo. Brigadaço, muito legal participar. Valeu, Tava Kaká. sonhando com esse dia. Obrigado, um prazer mesmo e parabéns. Fico muito feliz de ver bons conteúdos, né? Falei para vocês ali nos bastidores que eu estava lendo o livro Pirâmide da Sabedoria. Pirâmide da Sabedoria, que foi orientado aqui, né, no Uhum. Jesus Cop, e é um pouco disso, né? O que temos alimentado a nossa alma nos dias de hoje. Então, realmente vocês alimentam com coisa muito, muito boa. Saudáveis. Obrigado. Valeu. Obrigado por esse tempo. Obrigado, Arthur. Valeu. Deus Alegria. continue abençoando. E obrigado você que ficou aqui nos assistindo ou nos ouvindo. E eu queria te fazer um pedido, cara. Pega esse link, sai mandando para todo mundo aí, tá? Para que mais pessoas tenham acesso a esse testemunho, a essa conversa e possam ser tocadas, inspiradas aí, pessoas que curtem muito esporte. Pega o link, sai mandando para todo mundo. Se inscreve no canal para você saber tudo que a gente está produzindo aqui. Aí lembra que, ó, dia 11/11, Conferência de Zascope, São José dos Campos, você é o nosso convidado para estar lá. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.